A paz do Senhor, professor, professora, seja bem-vindo a mais uma videoaula das pré-aulas da Escola Bíblica aqui da ADBlu, Assembleia de Deus de Blumenau, né? Hoje nós vamos estar trabalhando aqui com a lição de número 11, que é a ressurreição dos mortos, tá? Mas essa é a segunda ressurreição dos mortos e nós vamos ver aqui por quê, né? Esse texto aqui está falando sobre o juízo final, né? Antes de começar tudo, eu quero parabenizar você que nos prestigiou até aqui com braços de ferro, né? Agora você pode compreender as coisas de uma forma, né, mais abrangente, você pode declinar melhor aí as suas ideias, explanar tudo para os seus alunos, tá? Hoje nós vamos fazer uma aula bem diferente mesmo das talvez as outras que eu já dei aqui, né? Como sempre digo, nós vamos usar a Bíblia, porque é essa ferramenta que nós temos de usar em todo e qualquer lugar, em qualquer circunstância. A Bíblia, toda e qualquer pessoa tem, seja ela, né, a Bíblia mesmo, ou no seu celular, mas todo mundo tem. Mas hoje, em específico, nós vamos usar a lição. E como essa é até uma aula que ela é pequena, mas você tem muitos detalhes aqui, elas geram muitos questionamentos. Então a gente vai... Essa é uma ideia que eu achei, talvez uma das poucas aqui que gerou aqui na minha mente, que você possa passar para o seu aluno, né? Você peça para o seu aluno aí trazer caneta colorida, trazer, né, régua. Eu por si só uso uma régua e uma lapiseira, para mim já é o suficiente, mas aqueles que gostam de colorir bastante, estimule isso neles, tá? E hoje nós vamos só usar, né, na nossa leitura bíblica em classe. É isso que eu vou usar para vocês, para ensinar sobre o juízo final, né? Sobre essa segunda ressurreição dos mortos, que é para ímpios a propósito, né? E para você passar para o seu aluno. Vamos estudar bastante coisa que não está bem aqui na sua lição, mas é do seu saber. Então, hoje, como isso aqui tem muita minuciosidade, né? Eu peguei só o que era essencial que você soubesse, e acaba que eu vou precisar ler bastante coisa das quais eu anotei e preparei para vocês. Então eu preciso que vocês não prestem atenção em mim, eu preciso que vocês me ouçam, porque como eu vou ler bastante, então eu vou precisar ler talvez até um pouquinho de forma mais lenta e não tão corrida, né, para que vocês entendam, tá? Algumas coisas aqui. Primeiro, então, aqui vamos fazer algumas diferenciações sobre esse juízo final, né? Porque como já vimos ali na Grande Tribulação, Deus, então, teve do seu juízo ali na Terra naquele período, né? Mas aqui é o juízo final. Qual é a diferença desses dois juízos? Quando Deus estava oferecendo seus juízos ali na Grande Tribulação, perceba que ali ele estava fazendo então uma limpeza e julgando ali aquele pessoal que vivia naquele tempo ali, né? Ou que vai viver naquele tempo lá, né? Só que lá é para os vivos que estavam habitando mesmo. O juízo recaía sobre os vivos. Aqui não. Aqui é o juízo final, né? Então é Deus oferecendo seu juízo, a sua última limpeza, ele está limpando a terra do pecado, né? Então vai desde Caim, esse juízo, até o último ser que viver na terra. Perceba que todos os espíritos que viveram aqui, desde a fundação do mundo, que desobedeceram a Deus. Então não são só homens, são os espíritos que desobedeceram a Deus, os anjos caídos também, os demônios e tudo mais, né? Todos eles aqui vão ser julgados e vai ter então o seu destino eterno. Então, como que ocorre isso aqui tudo, né? Então vai acabar o período do milênio, que nós já tivemos essa aula. Após o milênio, então, o juízo do grande trono branco, não confunda juízo do grande trono branco com o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo é para os salvos, juízo do trono branco é para o ímpio, né? Aqui, o tribunal de Cristo é distribuição de galardões para a igreja que foi arrebatada. Essa é a primeira ressurreição, aliás, né? E aqui, o juízo do grande trono branco é para o ímpio. Aqui é para saber o estado eterno, né, da sua sentença,
né, o grau da sua sentença perante as suas obras que ele cometeu durante a sua vida. Então essa segunda ressurreição é para ímpio, tá bom? Então nós vamos ver um pouquinho disso aqui nessa lição. Então isso ocorre após o milênio e depois da guerra de Gog e Magog, que nós não vamos comentar aqui hoje, tá? Mas então é após o milênio, termina o milênio, ocorre a guerra de Gog e Magog, onde Satanás será vencido e jogado então, né, no grande lago de fogo também. E, enfim, se é do seu saber você ainda não soube, né, sobre a guerra, pesquise, porque é importante que você saiba de certos detalhes para dar continuidade aqui nessa sequência toda, né? Mas hoje eu vou pedir para você fazer algo bem importante. Nós vamos ler aqui a leitura bíblica em classe, e juntos, tá? E eu quero que você pegue uma régua, uma lapiseira, sei lá, uma caneta, um marca-texto, qualquer coisa. E você vai primeiro marcar algumas coisas que eu quero que você, professor, saiba, para que depois você não se perca e possa passar isso para os seus alunos. Porque a lição aqui, ela explana demais muitas coisas incríveis, mas eu preciso, e eu creio, que você deve saber como explicar através do texto da leitura em classe que realmente fala sobre isso, que é o Apocalipse, então, 20, do 11 ao 15. Vai falar sobre isso, tá? Então, vamos ler juntos, e após isso, eu vou pedir para vocês, então, grifar algumas coisas, tá? E aí a gente vai dar continuidade. Vamos lá. Apocalipse 20, do 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou em lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, e deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, como já mencionamos aqui. 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, também foi jogado no lago de fogo, ok? Então agora pega a sua caneta e seu lápis e nós vamos grifar. Ali no versículo 11, eu quero e eu preciso que vocês grifem de cuja presença fugiu a terra e o céu. Grife. E marca do ladinho número 1, para você não se esquecer, ok? Depois ali no versículo 12, marca ali comigo. E vi os mortos grandes e pequenos. Esse é o tópico 2 que a gente vai falar aqui. Vou dizer que é um tópico aqui para a gente não se perder, tá? Aí lá no versículo 13, eu quero que vocês marquem assim. Ali, ó. E a morte e o inferno deram aos mortos que nele havia. Ok? Esse, digamos que é o nosso tópico 3. Aí eu quero que você volte por versículo 12 e grife ali. E abriu-se os livros e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Esse aí é o nosso tópico 4. Agora volta lá para o 14, e aí você vai, então, pode sublinhar ali o verso 14 e o 15, tá? Esses dois vai falar sobre a seguinte pergunta: quem irá para a condenação eterna? Essa resposta está no verso 14 e 15, ok? E aí também a gente vai falar aqui sobre o objetivo e o propósito desse juízo, tá certo? Do grande trono branco. Então agora, eu quero que vocês não prestem mais atenção em mim e que vocês me ouçam, porque a gente agora vai ler bastante coisa. Se você precisar, volte o vídeo. Se você precisar, pause, né? Fazer suas anotações aí do ladinho da sua lição, um caderno, qualquer coisa, para que você entenda um pouquinho sobre as coisas que vão acontecer aqui, porque elas, às vezes, dão um nozinho aqui na nossa mente e se a gente não compreender bem fácil e bem de forma correta, a gente acaba tirando
as conclusões erradas. É igual abotoar uma camiseta. Você vai abotoar uma camiseta, se você bota o botão errado aqui, todos os outros botões seguem errado também, ok? Então é mais ou menos assim. Então agora prestem atenção naquilo que eu vou dizer a vocês, ok? Então vamos lá. É do seu saber também que esse tribunal aqui, só mais uma notinha aqui antes de a gente começar com algumas leituras, tá? Deus não quer que ninguém termine mal, tá? Deus não quer que ninguém... Desejo do coração de Deus, desejo do coração de Cristo é que todos sejamos salvos, tá? Mas ali, e essa aqui é um dos versículos que talvez vai permear aqui toda essa lição, que é João 3,18, né? Esse tribunal aqui, por exemplo, eu já ouvi muito falar isso também quando eu era adolescente, quando eu tinha essa idade dos juvenis, e isso vem permeando essa heresia, vamos dizer, né? Me veio permeando uma vida inteira, né? Porque vai ter um telão lá no céu, e aí vai aparecer o pecado e não sei o quê. Não vai ter telão no céu, tá? Não vai ter nada disso. Mas esse é um tipo de coisa que talvez o seu aluno possa perguntar, porque esse tipo de comentário, ele circula, né? Se chegou a mim, pode chegar a qualquer outra pessoa também, ok? Então, o propósito aqui de Deus não é esclarecer, não é prestação de contas com o homem, tá? Não é o homem que está prestando contas com Deus aqui. Não é esse o intuito de Deus aqui, mas é que tudo seja às claras, né? Que tudo fique às claras para o homem. Porque, pensa comigo, a pessoa que ela vai estar ali nesse tribunal, né? A pessoa que vai estar ali sendo julgada, ela tem de saber por que ela está sendo julgada. Entende? Perceba que a pessoa, ela negou o Filho do Homem. Eu vou ler aqui para vocês, talvez vocês entendam melhor, ó. João 3,18 diz assim, ó, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito, o Filho de Deus. Então, né, não será um julgamento para Deus descobrir as intenções do homem aqui, porque Deus conhece a intenção de cada um. Então, a pessoa que ela não quis, ela negou Jesus a vida inteira, não quis se salvar, né? Recebeu o evangelho, negou, não quis, né? Continuou na desobediência, nas suas práticas do pecado, nas suas iniquidades, ela continuou ali. Então, Deus conhece o coração dessas pessoas, entende? Não é isso. Então, não é para Deus conhecer verdadeiramente o coração dessa pessoa ali, não. Mas é que para essa pessoa, Deus vai deixar às claras o que ela fez das suas obras, quando ela ver realmente as suas obras, né? Ela vai entender muito consciente por que ela está sendo julgada e para onde que ela está indo. Porque perceba que na primeira ressurreição, os corpos, ou os que são arrebatados, e também os que ressuscitarão, eles ressuscitarão e nós, que somos igreja, né? Ou os que tiverem naquela época do arrebatamento da igreja, serão transladados para um corpo de glória, né? Então nós viveremos uma eternidade num corpo incorruptível e glorioso. Essas pessoas aqui, tanto desde Caim até o último ser aqui, que desobedeceu, que estiver por baixo da desobediência, ele vai ser então também transformado num corpo eterno. Porém, esse corpo eterno é um corpo cheio de pecado. Não é que nem o da igreja que será salva e dos seus santos, que é um corpo glorioso, sem máculas, entende? É um corpo santo. Aqui não, esse corpo aqui é cheio de pecado. Então, quando a pessoa vier entregar as suas obras, ela vai saber muito bem por que ela está indo para o inferno, né? Por que ela está indo para o grau, então, ali de detenção dela, né? Então, é isso que Deus vai deixar muito bem as claras e nós vamos entender um pouquinho mais isso aqui para frente. Agora é a hora de você me ouvir bem, pegar o seu lápis, pausar, não pausar, voltar, não voltar e anotar o que tem de anotar, tá bom? Então, nós vamos aqui agora com o seguinte contexto aqui, né? O que acontecerá nesse julgamento, né? Então, primeiro tópico que eu pedi ali para vocês anotar é o que ocorrerá na segunda ressurreição, tá? Então, perceba que lá em Apocalipse 20, no mesmo ali, né?
versículo que a gente está lendo, só que ali no versículo 5, no mesmo capítulo, aliás, só que no versículo 5, vai nos responder isso, né? O que ocorrerá nessa segunda ressurreição. Então, mas os outros mortos não reviveram até que 1000 anos acabaram. Então, a primeira ressurreição se deu quando Cristo arrebatou a igreja, como a gente já falou, e se você quiser anotar e revirar a Bíblia, até para saber que essas coisas existem, que estão na Bíblia e, né, a gente às vezes lê várias coisas, mas não sabe ao que elas se referem. Então, eu preciso que vocês anotem para vocês terem uma expansão melhor, tá bom? Então, assim, ó, o arrebatamento da igreja está lá em João 5:29, ok? Então, antes da grande tribulação, e esta será para a vida eterna, o arrebatamento da igreja, como a gente falou uns minutinhos ali atrás. Mas a segunda ressurreição será para a condenação eterna, e será a ressurreição dos mortos ímpios, como fala lá em Romanos 2, do verso 5 ao 6, ok? E acontecerá após o milênio, e para que diante do grande trono branco recebam a condenação, e esta é a segunda morte, como está em Apocalipse 20, do 5 ao 6, né? Está aqui também na nossa lição, no verso 11 ao 15, vai falar sobre a segunda ressurreição, e Hebreus, né? Eu peço que vocês leiam Hebreus 4:13. Todos os que estão ligados ao primeiro Adão morrerão e serão aqui julgados, mas todos que tiverem passado da família do primeiro Adão, está falando aqui do primeiro Adão, o que pecou, ok? Todos que passaram da família do primeiro Adão para a família do segundo Adão, que é Cristo, que veio com a remissão, né? Então, esses são justificados e não entrarão em condenação. Referência, Romanos 5, 16, 18 e 19. Também temos em 1 Coríntios 15, 22. Leia todo 1 Coríntios 15 e também o 14, porque isso aqui permeia muito esse tema dessa lição, ok? E lá também está no verso 45 e 49 de 1 Coríntios 15, né? Esse julgamento vai abranger os perdidos de todas as épocas, né? Essas serão os mortos que não passarão pelo primeiro julgamento das nações. A gente falou sobre a segunda vinda de Cristo, é o tema da lição que fala sobre o julgamento das nações, ok? Porque foram marcados para ressuscitarem no último dia e o julgamento do juízo final, né? Será uma ressurreição para condenação. Então, a primeira ressurreição será para uma vida eterna com Cristo, mas a segunda ressurreição será para condenação eterna. Referência, Daniel 12, 2, que vai dizer assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. O Senhor Jesus afirma claramente que o justo, aqueles que creem no seu evangelho, no evangelho do Senhor Jesus, terão vida eterna e não entrarão em juízo. Ora como diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquilo que me enviou, tem a vida eterna, mas entra em juízo, mas não da morte para a vida eterna. Isso está em João 5:24. Porém, os ímpios irão ressuscitar num corpo incorruptível, mas carregados de pecado, para enfrentar o grande trono branco, como já comentamos uns instantes atrás. Agora vem a seguinte pergunta: o juízo final, como será? Então vem comigo. E olha só, aqui se você quiser fazer essa pergunta para os seus alunos e voltar a reler aqui desde do verso 11 até o 15, e depois a gente vai responder, que agora é o que eu pedi para vocês anotarem na lição, né? A gente vai entrar para o como será esse juízo tudo. Então, eu pedi para vocês anotarem os tópicozinhos aqui na lição de vocês. Então, agora, se vocês quiserem reler com seus alunos, mas se não, vem comigo e a gente vai destrinchar isso aqui todo mundo junto. Ok? No capítulo 4 de Apocalipse, João já tinha visto um trono de Deus, né?
e do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. 4, do 1 ao 6. E sai do trono Deus, o Todo-Poderoso, para falar, julgar e castigar. Veja também, olha, veja Salmos 18, do verso 13 ao 14. Veja também Salmos 144, 6. E dá uma olhadinha em Êxodo 19, 16 ao 19, que vai também clarear um pouquinho a mente de vocês sobre tudo isso, tá? Mas aqui João vê um grande trono, né? Vê um grande trono e ele é branco. Então, trono aqui, se você quiser marcar, isso aqui é título de conhecimento, mas é do seu saber, professor. Então, se você quiser marcar no rodapé da sua Bíblia e deixar ali até para você entender o que significa cada coisa, é bem interessante. Então, trono aqui é o lugar onde se assenta o grande juiz para julgar e castigar a humanidade ímpia e incrédula segundo as suas obras. Grande representa o poder infinito de Deus e branco representa a justiça perfeita e completa de Deus, ok? Aí vem agora os tópicozinhos que eu pedi para vocês anotar. Ali o tópicozinho número 1 que eu pedi para vocês anotar é quem é o juiz, né, que se assentará nesse trono? Essa é a pergunta para esse tópico, né? Então, de cuja presença fugiu a terra e o céu, você pode anotar essa pergunta, né? Quem é o juiz que se assenta nesse trono? Hoje, Cristo nos apresenta como advogado, como está em 1 João 2:1. Mas, naquele dia, o Senhor Jesus será o juiz do universo, como também está em João 5:22, 27. Também a gente encontra referência em Atos 17:31. E se assentará no grande trono branco para julgar. Para julgar, essas referências a gente encontra em Mateus 28:18 e em Apocalipse 3:21. A gente vai encontrar isso também, né? Então, se hoje tu aceitares a Cristo como teu Salvador e o Senhor, terás como ele um grande advogado. Porém, se você rejeitar o Evangelho hoje e negar a Cristo hoje, você vai prestar contas com ele, entregar as suas obras, né, de desobediência, e ele não vai mais ser seu advogado. Agora Cristo vai ser juiz, né? Então continua com ele como seu advogado. Acho que é melhor. Vamos continuar. Ali eu pedi para vocês marcarem no verso 12, né, tópico 2, e vi os mortos grandes e pequenos, a sua localização. Vamos ver ali no verso 11, né? E fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então marca aí localização da onde vai acontecer esse juízo final, ok? Está ali no verso 11. Este trono não está na terra, como diz o texto, né? Como o julgamento das nações. Em Mateus 25, no julgamento das nações, então Cristo vem no seu cavalo branco à terra e julga as nações, ok? Aqui não, aqui diz que não está na terra e nem nos céus, mas este julgamento será realizado em algum lugar do espaço, pois lemos que da presença daquele que se assenta sobre o trono fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, né? Como fala ali no verso 11 da nossa lição. E enquanto o Senhor estará julgando os ímpios no seu trono branco, a terra estará sendo consumida pelo fogo. Essa consumação pelo fogo da terra é uma limpeza que Cristo vai fazer à terra, e essa referência está em 2 Pedro 3:7. Essa descrição bíblica culmina com a destruição dos céus e da terra para apagar todos os sinais do pecado, que haverá a destruição da terra, das estrelas e das galáxias. Essa referência está em Isaías 51:6 e em Isaías 34:4. Ok? Vamos continuar. Ali eu pedi para vocês marcar e vi os mortos grandes e pequenos, ok? Aí você pode botar a pergunta assim: quem será julgado? Quem será julgado? Nesse segundo tópico que vocês marcaram ali, né? Então, vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. Ali está no verso 12, né? Então, todos os que tiverem vivos no fim do milênio, tanto os ímpios como os justos, ricos e pobres, donos de títulos
ou cidadãos comuns, jovens ou velhos, sadios ou doentes, capacitados ou incapacitados, famosos ou infames, todos os que morreram em Cristo irão ficar diante de Deus no presente julgamento. Os homens dão tão supremo valor a posições e a prestígios nesse mundo, mas essas coisas nada significam diante de Deus. Então, pecadores são pecadores e Deus não faz acepção de pessoas, como está em Atos 10, 34. Então, todos esses juntos para serem revelados à luz. Nada escapará daquele em quem os olhos como chama de fogo, como está em referência lá em Lucas 12, olha só, eu vou ler para vocês. Mas nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser revelado. Ok? Então, olha só. Aqui no texto que eu separei para vocês, às vezes pode até surgir, depois que eu escrevi, eu comecei a pensar, a dúvida, né? E essas pessoas do milênio? Porque então a gente falou que aqui será julgado todos os ímpios, desde a criação do mundo, todos os espíritos da desobediência e todos os homens de Caim até o último que estiver ali, ok? E os justos que viveram no período milenar, né? Esses que morreram justos no período milenar, o que vai acontecer? Ou os injustos, né? E esse povo do período milenar? Porque talvez essa foi a mesma pergunta que eu fiz para mim mesmo, né? O que acontece com esse pessoal do período milenar? Aqui mais para frente a gente vai ler a importância dos livros aqui, né? E perceba que aqui está dizendo aquele que não foi aqui, ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, ali no verso 15. Então, para os justos, é por isso que tem a importante presença aqui do livro da vida. Por quê? Se o pessoal do milênio, o que era justo, que foi salvo, né, que aceitou a Cristo nesse período milenar como seu salvador, então esse também terá o seu nome escrito no livro da vida. Por isso é importante do livro da vida aqui. Porque perceba que o outro, os ímpios que serão julgados, eles são julgados para saber sua sentença na condenação eterna, né? Então aqui é importante a gente saber que esse livro da vida tá para o pessoal também do milênio que será salvo ali, porque fala que todos ali do período milenar irão comparecer mediante esse tribunal do grande trono branco, ok? Então o nome desse pessoal salvo estará escrito ali no livro da vida, ok? Só se surgir essa dúvida, mas vamos continuar aqui, né? Vamos lá. Vou pedir para vocês sublinharem também assim, ó. E vem do mar, da morte e do inferno. E vem da morte e do inferno, ok? E então eu quero que vocês sublinhem isso ali e nós vamos ler aqui, ó. E vem do mar, da morte e do inferno deram os mortos, ali no verso 13, ok? Eu pedi para vocês marcarem ali certinho. Legal? E aí vai estar escrito assim, ó, os mortos que estavam com a morte e com o inferno, enfim, todos os mortos que não fizeram parte da primeira ressurreição irão comparecer mediante a presença do Senhor, como está ali no verso 12 da nossa própria lição. E a gente encontra referências também em Lucas 16 ao 23, ok? Então, os ímpios sairão do inferno para serem julgados e após serem julgados serão lançados no lago de fogo juntamente com o próprio inferno, a morte, conforme fala ali o verso 14 e 15. Legal? Bacana? Vamos continuar aqui. A gente tem agora a base, né, do nosso julgamento ali. Então, a gente tem aqui, ó, nesse julgamento haverá os seguintes livros, né? Então, eu peço que você marque ali e a gente vai destrinchar um pouquinho. A gente marcou ali, né? Sobre os livros que eu pedi para você marcar como tópico 4, né? E abriram-se os livros e abriu-se outro livro que era o da vida, né? Então, nesse juízo final, os mortos serão julgados de acordo com as coisas escritas nos livros, isto é, segundo as suas obras, né? Então, eu vou ler para vocês o verso 12 novamente. Abriu-se os livros e abriu-se
outro livro, que era o da vida, e os mortos foram julgados e pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E perceba, os livros que formarão a base do julgamento, né, dos que serão apresentados diante desse trono, são a palavra de Deus, o outro livro, que é o livro da vida, e os livros, né, contendo as obras de todos os que estiveram diante, então, desse trono. E nós vamos ver um pouquinho sobre esses livros aqui, ó. A gente tem, é do seu saber, eu não vou explanar muito sobre isso, ok? Mas é do seu saber que esses livros são o livro da vida, onde está escrito os nomes dos salvos, por isso que eu te falei ali do período milenar, onde até mesmo eu fiquei com essa dúvida e acabei tirando ao ler novamente o texto, ok? Então a gente tem o livro da vida, onde estão escritos os nomes dos salvos, ok? Depois nós temos aqui o livro da consciência. O livro da consciência é o livro onde estão escritas as obras dos homens. Se lembra que no final, no começo da aula, aliás, a gente falou que não era para esse tribunal, não era para Deus descobrir a intenção do coração do homem, mas era para Deus deixar as claras para os homens, né, as suas obras de desobediência, ok? Então temos aqui o livro da consciência. Todo mundo aqui é bem consciente do que fez, né? E nós temos referência sobre esse livro da consciência em Romanos 2,15. Legal? E nós temos a Bíblia Sagrada. Esse eu vou ler para vocês. A Bíblia Sagrada de Deus também tem o poder de nos julgar, né? Os profetas no Antigo Testamento e os profetas e os apóstolos do Novo Testamento frequentemente pronunciavam a palavra juízo recebidas do Senhor. Então, o próprio Jesus assegurou que a palavra de Deus condenará os que os rejeitarem. E vai ter uma referência assim, ó. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim e não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado. Essa é o há de julgar no último dia. Essa referência está lá em João 12, do 47 ao 48. Se você quiser reler e anotar, ela é bem importante. Então, o autor aos Hebreus escreveu que a poderosa palavra de Deus, né, julga os pensamentos e as intenções do coração, como está em Hebreus 4:12, ok? Então, em outras palavras, né, os que optam por desconsiderar a palavra de Deus acabarão por experimentá-la como palavra de condenação. Esses livros, né, estarão abertos diante deste trono, né? A gente tem referências aqui em Eclesiastes, Mateus, Romanos, Hebreus, próprio Apocalipse 20:12 aqui da nossa lição vai falar, né? Segundo as suas obras. E nada ficará encoberto, como fala Mateus e Lucas também nos seus respectivos livros. O objetivo, nós já estamos encaminhando para o final, mas o objetivo do juízo final é mostrar que a justiça de Deus deve ser observada e acatada por todos através da sua santa palavra. Segundo, punir os que rejeitaram a Cristo, Jesus e a sua tão grande salvação. Os que aceitam a Cristo Jesus são automaticamente justificados pela fé diante de Deus. Todavia, aquele que rejeita a sua justiça hão de ser lançados no grande lago de fogo, como fala aqui na nossa própria lição. Então, jamais entraremos nos céus fiados, né, em nossas justiças, que aos olhos de Deus não passa tropas imundícias, como fala em Isaías. E lá, nosso terceiro aqui objetivo é destruir finalmente a personificação de todo o mal. Então afirma Paulo aos irmãos de Corinto que iremos julgar os anjos que acompanharam o ungido querubim em sua estúpida rebeldia contra Deus. Então, você lembra que eu falei que no começo todos os espíritos
vão ser julgados aqui, esses espíritos anjos caídos, tanto como o próprio anjo caído, que era Satanás, será julgado aqui e também lançado no grande lago de fogo, ok? Então, aos tais reservou o Senhor o lago de fogo. E aqui a gente já teve essa aula, né? Sobre Mateus 25, 41, já temos essa aula, que é o destino dos ímpios. Mas se você parar para pensar sobre Satanás aqui, né? Então, Satanás, a gente fica assim, Deus só vai limpar a terra? Deus vai limpar a terra, as estrelas e as galáxias, né? Por quê? Porque então, o querubim ungido, ele foi expulso dos céus celestes, né? Então ele foi expulso dos céus celestiais, então ele vivia o quê? Nas galáxias, ele vivia no espaço, né? Onde ele vive hoje, né? No nosso tempo da graça, ele ainda vive lá. E de lá, no período da grande tribulação, haverá um anjo que expulsará ele desse espaço diretamente para a Terra, né? Então, hoje, Satanás não vive na Terra, se essa é a pergunta de algum de vocês, ok? Mas eu penso se já é ruim Satanás não vivendo aqui com tudo que ele faz e age, né, por trás de seus demônios aqui na Terra, imagina no período tribulacional, quando o lar dele será a própria Terra. E da própria terra ele será preso por 1000 anos e depois ele vai ser lançado no lago de fogo. Então essa é a trajetória de Satanás, ok? Só a título do seu saber. Bom, vamos continuar. Conforme já vimos, o diabo e seus anjos serão julgados antes, né, da instauração do juízo final e hão de ser lançados no eterno tormento, que é o lago de fogo, né? Então, nós vamos ver também aqui qual é o propósito. Esse aqui é bem importante também, e aqui a gente acaba terminando a nossa lição com o propósito da lição. O propósito principal do juízo final, do grande trono branco, que é a segunda ressurreição aí dos mortos, que são ímpios, ok? Será mostrar a soberania de Deus e a glória do Senhor na revelação do destino final de cada pessoa. Até a data do juízo final, o destino de cada ser humano está oculto. No juízo final, esse destino estará revelado, né? Conforme a fé que cada um teve ou não. Com a publicação destas obras, a graça de Deus será magnificada na salvação do seu povo e a sua justiça exaltada na condenação dos seus inimigos, né? Então, o juízo final será um evento de publicação e exaltação. Isso está escrito em Mateus 10, 26, em Romanos 2, do 5 ao 6, essas referências. E para fechar a lição, eu vou ler junto com vocês algo aqui que eu até anotei na minha Bíblia, que é muito importante, e a gente fecha para a graça de Deus. Espero que você possa dar a melhor aula possível, espero que eu pude ajudar você em alguma forma, né, a clarear um pouco a sua mente sobre esses eventos, e fique na gloriosa graça e paz de Deus. E aqui eu termino lendo, então, com você, Tiago 2, 13, né? Será o dia mais cruel de todos os tempos. E Tiago escreveu, porque o juízo é sem misericórdia. Então, quando Deus diz que vai deixar tudo às claras, ele vai deixar tudo às claras para aqueles que desobedeceram a ele e negaram. Amém? Então, espero que eu pude ajudar vocês. Fique na gloriosa paz de Deus. Amém.